Fala aí, nono ano, bom dia. Espero, claro, que todos estejam bem, né? Se cuidando aí. E vamos continuar com o nosso capítulo da Europa, né? Aspectos econômicos, tá? Na nossa primeira parte, a gente viu, né, a questão da formação da União Europeia, é o principal bloco econômico europeu. E nessa segunda parte a gente fecha, né, a questão da União Europeia e fala um pouco mais sobre as atividades econômicas do continente, tá? Então, em relação à União Europeia, né, a gente fechou falando da integração econômica, né, os países utilizando uma moeda única, que é o euro, ah, tendo um conjunto, né, de leis também em comum, certo? Ah, e, né, quando nós falamos, né, desses países que integram o bloco da União Europeia, a gente costuma, né, de identificar como a zona do euro, tá? É, os países, né, que estão dentro da zona do euro, né, hoje chega uma totalidade de 27 nações. Deixa eu só aumentar aqui, né, para vocês observarem que, né, dentre as 27 nações já temos aqui atualizado, ó, o Reino Unido fora, né, a Inglaterra voltou o Brexit, né, que é a saída, né, porque Brexit, BR de Grã-Bretanha, também identificado assim, né, o Reino Unido, uh, e exit, né, de saída. Então, junto, formou essa nova palavra, que é a saída da Inglaterra da zona do euro, tá? Mas a gente vê aí os totais, né, os totais, né, o total de nações europeias que integram o bloco, né, em verde, desculpa, a gente tem os países que adotaram o euro, né, como moeda. Esse roxo aí, né, são países que estão fora da União Europeia, mas que adotaram o euro, né, que é Kosovo e Montenegro, são nações recém-independentes, né? Então, para ajudar no reconhecimento, né, como nações independentes da Sérvia, os dois países escolheram adotar a moeda e ter o apoio, né, dos países do bloco europeu. E também, claro, né, a adoção do euro é um movimento para posteriormente eles integrarem o bloco, né? Nesse momento, os pontos, né, que permitem a entrada desses países ao bloco europeu não foram alcançados pelos mesmos, né? E, consequentemente, estão aí esperando por essa inclusão, né, no bloco econômico. E em laranja são os países da União Europeia que não adotaram o euro, tá? Inicialmente a gente tinha aí, né, apenas a Suécia e o Reino Unido que não haviam adotado, né? E aí posteriormente com a entrada de países do leste europeu, que aí a gente pode identificar como a Polônia, né, República Tcheca, Hungria e Romênia, integraram o bloco nos últimos anos. Eles optaram também por não utilizarem o euro como moeda oficial, né? Mantiveram suas próprias moedas, tá? O importante a gente frisar aqui desse grupo da zona do euro, que ele é um grupo bastante heterogêneo, tá? Isso porque a gente pegar aqui França, Bélgica, Países Baixos, né, e Alemanha, esses são as principais potências, né, do bloco. São as nações mais ricas que formam o bloco europeu. E, além delas, a gente vai ter grupos com um desenvolvimento mais baixo, né, como é o caso, por exemplo, aí, Portugal, Espanha, Irlanda, né, Itália, e países com desenvolvimento
econômico mais reduzido ainda, que são esses países mais recentes do leste europeu, né, que eu já citei ali em amarelo, e outros aqui como a Eslováquia, ali em cima a Letônia, a Lituânia, Estônia, né, dentro, e aí formando, né, um grupo de países bastante heterogêneo, né, bastante diversificado. Dentro dessa diferenciação, né, de desenvolvimento dos países da zona do euro, a gente tem um grupo que é chamado de PIGS, tá? Pejorativamente, né, menosprezando esse grupo de países pelo baixo grau de desenvolvimento, né, que é o caso da o P, Portugal, né, os dois Is dessa palavra aí, Itália e Irlanda, o G representando a Grécia e o S a Espanha, né, porque foi uma expressão em inglês, né, Espanha em inglês, Spain, uh, e aí foi criado esse apelido, alcunha, tem uma série de formas de a gente identificar essa forma pejorativa de identificar essas nações da Europa Ocidental, mas que são mais pobres e apresentam mais problemas, né, que as nações da Europa Ocidental mais ricas, como é o caso da Alemanha, França, Bélgica, né, Países Baixos. Esse grupo de países, né, na crise global econômica que a gente teve nos anos 2008 e 2009, foram os que mais sofreram, tá? Dentre esses, a Grécia foi o que ficou em pior situação, porque maquiava suas contas, né? Ela tinha uma dívida que representava 1 ano e meio de arrecadação do país, né? Então, o país arrecadava, vamos dizer, 1 trilhão, tá? Hipótese, a Grécia arrecadava 1 trilhão de euros por ano, mas por ano ela tinha de custos 1 trilhão e meio, né? Então, é claro que chega em determinado momento que o dinheiro acaba, né? Você não está tendo ali uma conta, né, positiva para que haja investimentos. Pelo contrário, o que você arrecada está todo sendo gasto, ainda falta para pagar as suas contas. Então a Grécia foi obrigada a se adequar, a fazer uma série de reformas, né, econômicas. Esses demais países, né, do PIGS e os demais com baixo desenvolvimento também, né, depois dessa crise grega, foram obrigados a instituir uma série de reformas econômicas, né, que foram propostas pela, pela Comissão Europeia, pelo Banco Central Europeu e pelo FMI, tá? E aí, aqui no livro a gente está vendo identificado como a Grécia, mas todos esses países cometiam erros muito próximos, né, de muito gasto ou gasto desnecessário. Então a gente viu aumento de impostos, reformas fiscais, né, extinção ou o aparecimento de novos impostos, além do aumento. Os trabalhadores, né, e aposentados tiveram uma diminuição dos seus direitos, né, para diminuir custos. E, claro, também diminuição de alguns programas sociais, né? Tudo isso acaba levando, né, uma diminuição da renda da população, tá? Que, de certa forma, é o caminho, né, principalmente no caso da Grécia, para estancar essa grande saída de dinheiro, né, os grandes gastos que foram, né, produzidos por governos gregos, né, de forma contínua, tá ok? Seguindo, e aí entra, né, até um pouco do que a gente estava falando sobre esse desnível e os pontos, né, para você que você deve seguir para entrar e se manter na União Europeia, né? A gente tem aqui na 241 os principais, né, requisitos, né, que é o primeiro dele. O país tem que ser democrático e respeitar os direitos humanos, né, principalmente protegendo as minorias, né, sem que haja nenhum tipo de preconceito ou perseguição.
ter uma economia de mercado que seja capaz de competir com as outras economias do bloco. Uma economia de mercado é uma economia aberta, né, que permite a entrada de produtos estrangeiros, mas que também apresente, né, um setor produtivo, industrial forte, né, com capacidade de competir com os demais. Ser capaz de assumir todas as responsabilidades políticas, econômicas e jurídicas que cabem, né, a todos os países do bloco, então ter o compromisso, né, do compromisso e responsabilidade sobre o que assinou ao entrar no bloco, ser aceito por todos os outros países membros é fundamental, não pode haver nenhum tipo de atrito entre os países, né, quando há a entrada, né, de um novo no bloco, e estar, claro, né, na Europa. Em 2007, a gente teve a entrada, né, de dois países do leste europeu, que a gente identificou aqui no mapa acima, a Bulgária e a Romênia. Em 2013, teve a entrada da Croácia, tá? E temos agora em espera Albânia, Macedônia, Montenegro e Turquia. Tá? Desses, né, com exceção da Turquia, todos estiveram durante a segunda metade do século XX, né, sob o regime socialista, muito distante da realidade do capitalismo praticado no bloco europeu. Então, são países que apresentam série de instabilidade política e econômica, que são consequências desse período onde o socialismo predominou nesses países. Durante os anos 90, né, se fortaleceram política, social e economicamente, e a partir do século XXI buscaram ingresso, né, no bloco, tá ok? Vocês vejam que ainda é um número muito reduzido, se levar em consideração as nações, né, que formam todo o continente europeu e que estavam, por exemplo, no leste europeu e buscam, né, a entrada, principalmente pela questão dos requisitos, né? Você manter uma estabilidade. A gente não tinha aqui num dos pontos, mas, por exemplo, você tem uma média da inflação, né, anual para os países que ingressam na União Europeia. Você tem que manter, agora está fugindo, mas é no máximo 3% de inflação ao ano. Para ficar mais fácil vocês entenderem, então os produtos só podem encarecer de um ano para o outro 3%, né, do seu valor original. Isso é uma forma mais simples, tá? De vocês entenderem. Então, assim, os requisitos são diversos, abrangem uma infinidade de áreas, o que dificulta, né, a entrada no bloco. E é difícil para que o bloco não apresente essas instabilidades. Você vê, com toda a rigorosidade, com toda a rigorosidade existente, a Grécia enganou, né, todo o bloco em relação à sua arrecadação e gastos, né, o que quase levou à sua saída, tá? Do grupo aí de espera, cabe ressaltar, né, a questão da Turquia, que alguns fatores dificultam, né, a sua entrada. Primeiro, uma questão de inimizade com a Grécia, né? Há uma rivalidade histórica entre gregos e turcos. Um ponto que não estava ali nos requisitos e que é prioritário é uma acho que tinha, deixa eu ver, não, tinha sim, uma democracia plena, né? Tava ali logo o primeiro requisito, eu falei que não tava, ó. Você ter uma democracia plena estabelecida. Hoje, por muitas nações da União Europeia, o governo turco é considerado autoritário, né? Principalmente porque tem um conflito ali com a minoria curda, né? E um dos pontos é a proteção de minorias, né? É um país de origem islâmica,
Então, isso para alguns países da União Europeia causa um certo temor. Você ter um país de origem islâmica dentro do bloco, que poderia resultar numa maior facilidade, né, para a entrada de fundamentalistas, né, de extremistas, terroristas islâmicos na Europa Ocidental, né? Mas, por outro lado, esses pontos, com vários pontos negativos, a União Europeia se utiliza, né, da Turquia para não resolver, né, mas atenuar um de seus problemas, que é o da migração. Como uma forma de diminuir a chegada de imigrantes ilegais na Europa Ocidental, ela paga, né, ao governo turco para que se mantenha campos de refugiados, né, que buscam a entrada no continente europeu, tá? Então, assim, observando a questão turca, a gente ainda vai ver um processo ainda muito longo, né, de possibilidade de entrada do país no bloco, tá? Bósnia e a Sérvia, né, são candidatas, mas tem ali um problema, um conflito, né, étnico, né, a Sérvia, a Bósnia, a Croácia, a Albânia, a Macedônia, Kosovo, né, Montenegro, esses países formavam a Iugoslávia, né, com o fim do socialismo e a dissolução da Iugoslávia, Macedônia, Eslovênia, Croácia conseguiram sua independência, né, alguns ali com um pequeno conflito, mas depois, né, por meio de acordos, e a Bósnia não, né, e Bósnia e Kosovo também não. Né, os sérvios acabaram cometendo genocídio, né, matou dezenas de milhares, né, de bósnios e kosovares, né? Então existe ali uma tensão, né, o que dificulta a entrada desses dois, fora a instabilidade política e econômica, tá? Ah, a gente tem daí, né, Islândia, Noruega, Suíça, desculpa, que nunca tiveram interesse por terem ali um bom desenvolvimento econômico e social, né? Mas participam do espaço Schengen, né? Só para lembrar, o espaço Schengen é um acordo entre nações europeias para livre circulação, né, de cidadãos. Ok. Seguindo, 242, a gente tem a atuação da União Europeia no mercado internacional. Hoje, você tem ali, né, a Europa com o segundo PIB, né, dos continentes, apenas atrás do continente americano, né, com 20 trilhões de dólares. A União Europeia tem uma série de acordos com países e blocos econômicos, tá? Esses acordos principalmente comerciais, mas também tecnológicos, né, culturais, então há uma troca intensa. É um importante parceiro, né, comercial para as nações em desenvolvimento, se comparado aos Estados Unidos, né? A União Europeia, vamos dizer, ela seria muito, não que ela seria muito, calma aí, as negociações são muito mais maleáveis do que com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos impõem muito mais as suas vontades em acordos do que as nações da União Europeia. É um modelo deles, uma forma de atrair, né, um número maior de parceiros ou aliados. Tá? Os principais países da União Europeia estão dentro, né, dos 7 países mais ricos do mundo, que são os G7. Na verdade, né, 3, né, que é a Alemanha, França e Itália. Né, o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia, mas você tem ali 3 países, né, do bloco europeu que fazem parte também desse grupo, né, do G7. E se levarmos em consideração, né, o G20,
a gente vai ter um número aí muito maior de nações europeias integrando, né, o grupo, né, dos mais ricos. Beleza? Seguindo, a gente tem a questão, né, ou subtítulo relacionado às atividades econômicas, tá? Basicamente, né, as principais atividades ou a que geram, né, maior recursos vão estar ligados ao setor de serviços, né, indústria, e aí posteriormente vai vir a agricultura e pecuária, tá? Serviços predominando pelo grande desenvolvimento tecnológico existente no continente e também, claro, né, importantes empresas que ali estão, né, sejam grandes bancos, grupos médicos, né, supermercados, por exemplo. Né, a gente tem o Carrefour, que é uma marca francesa e que hoje é espalhada por todo o mundo. Né? Então, a questão dos serviços, né? Banco Santander é um banco espanhol, ele atua aqui no Brasil. Então, você vê que em relação a serviços, né, eles têm uma arrecadação muito grande. Acompanhando os serviços, a gente tem a indústria pelo alto nível de desenvolvimento tecnológico, excelentes marcas. Né? Se a gente pegar, sei lá, automobilístico, Alemanha, vou falar só uma, né? A Mercedes, mas tem BMW, tem a Volkswagen, tem a Audi. Itália, tem a Ferrari, tem a Lamborghini, tem a Fiat. E se eu continuar falando, a gente vai ver que boa parte das principais marcas, né, dos carros mais modernos, desenvolvidos, são europeias. E uma série de outros produtos industrializados também são europeus. Né? Então é um continente que baseia a sua economia no avanço tecnológico, serviços e indústria, mas que também apresenta, né, um nível de produção de capital grande também quando a gente fala, né, do setor primário, né, a agricultura e a pecuária. A agropecuária ela tem esse destaque porque ela se utiliza, né, de uma intensa mecanização, né, uma agricultura extremamente tecnológica, tá? E aí o que acaba proporcionando uma excelente produtividade, né, fazendo com que territórios, né, ou nações que tenham uma extensão territorial pequena sejam capazes de competir com nações que têm extensões de terra extremamente, né, extensas, como é o caso do Brasil, né, ou outros países. Tá? Essa alta produtividade da agricultura intensiva, que é essa agricultura mecanizada, né, faz com que a União Europeia responda por 41% da produção de commodities de todo o continente, tá? Europeu. Tá ok? A pecuária, assim como a agricultura, também é praticada, né, de forma intensiva, claro, né, com grande uso de tecnologia. Né, e aí se destaca, por exemplo, na pecuária bovina, né, a União Europeia com o quinto maior rebanho do mundo. A Alemanha, né, o maior produtor de carne do continente, um dos principais exportadores, né, de carne da América do Sul, importador, né? E se a gente observar, né, essa pecuária, ela não é, a maior parte dela não é voltada para o gado de corte, né, que vai ser abatido e ali cortado, né, sendo vendido picanha, alcatra e por aí vai. Né, a maior parte da produção pecuária europeia é leiteira, né, para laticínios. Então, venda de leite e os derivados, né, do leite. E a gente tem aqui um exemplo desse sistema extremamente, né, automatizado,
Olha aqui as vacas em pequenos currais e a partir, né, de máquinas a gente vai ter ali o processo da ordenha desse leite, tá ok? Seguindo, nós temos o extrativismo, silvicultura e pesca, tá? A pesca, principalmente, né, sendo uma atividade importante para os países do norte, Noruega, Dinamarca, né? Noruega com o bacalhau, né, vendido para todo mundo, o melhor bacalhau do mundo, né? Então você tem ali uma pesca industrial bastante intensa. O extrativismo, né, por exemplo, mineral, foi responsável pela devastação, né, das áreas florestais europeias. Hoje o que a gente vê é a silvicultura, né, a prática de plantio de árvores para o comércio, né, para atividades comerciais. A Alemanha, né, que é o país com o maior destaque nessa prática. Na pesca industrial, como eu falei, né, você tem ali áreas pesqueiras, né, como a corrente do Golfo, né, que pega do oeste até o norte da Europa, proporcionando uma área de pesca muito importante para os países nórdicos, Reino Unido, Portugal e Espanha, tá? Os principais peixes, né, que fazem parte dessa pesca industrial: bacalhau, salmão e arenque, todos eles de área de águas extremamente frias, tá? E também vai ver ali o intenso, né, intensa exploração de crustáceos e moluscos, tá? E basicamente, né, a carne de peixe ou os frutos do mar forma a base da dieta do europeu, né? São nações muito ligadas ao mar, não só pela atividade pesqueira, mas também, né, o transporte marítimo e, consequentemente, a alimentação da população acaba sendo baseada, né, em animais marinhos, tá ok? 244, a gente tem a atividade de mineração, os combustíveis fósseis, né, são os que apresentam os maiores destaques na exploração mineral. Se tratando de carvão mineral, a Europa apresenta as reservas com os melhores, né, os melhores tipos de carvão mineral, né, com mais de 90% de carbono, então tem um poder de calor, né, calorífico muito alto, isso é importante, gera mais energia. O carvão mineral, né, fora essa questão aí econômica, né, foi a mola, né, o combustível para o desenvolvimento da indústria na Europa e posteriormente com a descoberta do petróleo como fonte energética, né, também culminou na ajuda para o desenvolvimento da indústria, né? Junto com o petróleo a gente tem que destacar também o gás natural, né, que nos últimos anos principalmente vem se tornando uma importante fonte energética em todo o mundo, né? Já é a terceira mais consumida. Então essas são as principais fontes, né, de riqueza mineral do continente. E a região que vai apresentar a maior abundância desses três é a região da Rússia, né? Mas a gente ainda vai ter ali importantes jazidas de carvão mineral na Alemanha e na França, né? Carvão mineral e ferro, ferro, ó. Carvão mineral, né? Minérios de ferro na Alemanha, França, Inglaterra. A Inglaterra também tem uma produção, né, petrolífera, né? Mas falando em si da Rússia, né, o grande destaque dela, ela hoje é a maior extratora, né, a maior exploradora de petróleo do mundo,
possui a oitava maior reserva, né, de petróleo no mundo, tem a segunda maior reserva de gás natural, né? É a sexta maior produtora de carvão mineral, quinta maior de ferro, né? E terceira maior produtora de ouro no mundo, tá ok? Isso, né, acabou proporcionando para a Rússia uma possibilidade, né, de se reestruturar após o período da União Soviética. Ali durante os anos 90, quando teve a dissolução da União Soviética, a Rússia passou por sérios problemas econômicos e essa riqueza mineral e a dependência, né, principalmente do gás natural e do petróleo russo por parte da Europa Ocidental, resultou, né, na geração de riquezas e, consequentemente, né, numa melhoria nas condições econômicas do país. Né? Hoje a Rússia se coloca ali como uma potência emergente, uh, e vem retomando, né, o desenvolvimento tecnológico numa série de áreas que no período da Guerra Fria ela era líder tecnológica junto com os Estados Unidos. Só que na época da Guerra Fria, né, se apresentava como a União, né, Soviética. Tá? A dependência europeia da Europa Ocidental por essas fontes russas é, né, pela falta de jazidas ou jazidas muito pequenas, condições climáticas, né, e também, claro, oferta energética. Então, por exemplo, a condição climática, o extremo frio que ocorre na Europa, o gás natural serve, né, para os aquecedores que estão em residências, comércios, indústrias por toda a Europa Ocidental. Né, o petróleo como fonte energética. Então há ali uma necessidade, né, uma dependência da Europa Ocidental desses combustíveis fósseis russos, né, o que proporcionou um acúmulo de capital muito grande, ou que vem acumulando, né, um acúmulo de capital muito grande para a Rússia. E não só com a Europa. Né, a China, agora em início de 2020, Rússia e China inauguraram um grande gasoduto que sai da Rússia e vai até, né, Pequim, para proporcionar, né, uma melhor demanda dessa fonte para o governo russo. Tá? Em relação à indústria, a Europa é o berço da industrialização. Você tem ali a Inglaterra, né, o Reino Unido, que iniciou a Revolução Industrial. Depois França, Alemanha, Itália, Bélgica, Países Baixos acompanharam. Né? Então, quando a gente fala do grupo de países da indústria tradicional, a gente vai falar Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Países Baixos e Bélgica. Né? Além desses, Japão e Estados Unidos. Então, com exceção de Japão e Estados Unidos, os países que iniciaram a industrialização, todos eles eram da Europa, né? Principalmente a Europa Ocidental. Consequentemente, esse pioneirismo ajudou, né, a essas nações terem um enorme sucesso com a industrialização, promoverem o desenvolvimento dela e as inovações tecnológicas, né? O que proporciona hoje, né, a liderança de grupos europeus em uma série de setores, né, da atividade industrial. Tá? Por esse grande desenvolvimento econômico, tecnológico, social e, claro, né, por ser um continente com uma história muito rica, né, são uma série de sociedades que foram formadas, né, que nos trouxeram, né, inovações. Isso gera uma riqueza muito grande, né, cultural. Isso faz com que a Europa seja também um importante centro de turismo,
né? Fora a questão histórica, as belezas naturais, como o mar Mediterrâneo, né? As ilhas, a costa italiana, as ilhas gregas, né? Como outras áreas do próprio continente que apresentam essa beleza natural, né? E também todo esse conhecimento histórico, né? De Império Grego ou o Império Romano, a gente vai observar, né? Dentro da Europa. E fora isso, claro, é também, né, um importante centro de lazer, né, bastante diversificado, né? Então, o entretenimento e o turismo são atividades também extremamente importantes para a sua economia e não à toa, né, estão diretamente ligados aos serviços, que é a principal atividade, né, ou melhor, a principal atividade que irá gerar riquezas para o continente europeu, né, ou o PIB do continente europeu, beleza? Fechando então aí, temos a 245, 246, né, para realizar os exercícios do capítulo. Beleza, galera? Fechamos então Europa, aspectos econômicos. Qualquer dúvida sobre a videoaula, só me chamar aí no Classroom, tá? Um abraço a todos e até!